Ezequiel, capítulo 18, diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Quem tem de vós que acerca da terra de Israel, proferi esse provérbio, dizendo: Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel: Eis que todas as almas são minhas, com a alma do pai e também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, um homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua menstruação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestes, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça, e fazendo o verdadeiro juízo entre homens e homens, andando nos estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Amém. O título do nosso estudo desta noite é Estilo Deus, o estilo de ser fiel a Deus. E esse tema é propositalmente escolhido, o estilo Deus, para a gente ficar isso grudado na nossa mente. Como que é ser um estilo Deus, um estilo cristão, a imagem e semelhança de Deus? Haja visto que nós temos vários estilos de igrejas, nós temos várias características e tipos de igrejas espalhadas por aí. Nós temos as igrejas mais renovadas, as mais modernas, temos igrejas de estilos mais conservadoras, mais tradicionais, temos algumas igrejas mais descoladas, com paredes pretas, outras de outras formas, igrejas com mais jovens ou menos jovens, igrejas caracterizadas, essa igreja não tem muito jovem, não, aquela igreja ela é muito numerosa, não, aquela igreja tem bastante jovens, e por aí vai os estilos de igreja que nós vamos vendo. Mas nós temos um estilo que chama e não muda, que é o estilo Deus. É você ser um estilo fiel a Deus, conforme o livro de Ezequiel, um estilo que é diferente da religiosidade, ele é diferente dos jargões que muitas vezes permeiam entre as nossas conversas da classe cristã. Muitas vezes um estilo que nós vamos caracterizando as nossas vidas baseado no olhar humano, baseado da forma, com características, como que nós vamos definir as igrejas e as vidas das pessoas dentro da igreja. Muitas vezes nós definimos um estilo por tempo de igreja. Essas pessoas são as pessoas mais maduras por mais tempo de igreja. Esse estilo das pessoas são estilos por terem mais tempo. Um estilo da classe cristã que nasceram dentro do berço cristão. Muitas vezes nós gostamos de denominar os nossos estilos. Não, eu sou uma pessoa que eu nasci dentro do berço cristão, meus filhos são dentro do berço cristão. E nós vamos definindo esse estilo por QI muitas vezes. Nossa, tem uma pessoa que tem um talento dentro de alguma igreja, uma pessoa que ela é conhecida pelo seu QI avançado, pela sua inteligência. Muitas vezes nós definimos, e muitas vezes nós gostamos de encorajar pessoas baseadas nesses estilos. Uma pessoa talentosíssima vai visitar tal igreja, vamos ver essa pessoa, ou baseado em quem eu conheço, qual é o meu ciclo de conhecimento de pessoas importantes. Enfim, muitas vezes até os nossos encontros gospel da classe cristã, ele é baseado nesse estilo. Você vê que os encontros das igrejas são igrejas baseadas e parecidas com os mesmos estilos, que sempre vão se encontrando e sempre vão repetindo esses encontros de igrejas parecidas no mesmo estilo, e nós vamos continuando os nossos encontros baseados em estilos de igrejas
tiramos fotos de encontros de várias igrejas reunindo em algum lugar e nós registramos esse momento baseado nesse estilo. Mas com Deus não tem essa história. Com Deus é estilo Deus. Assim como diz no livro de Ezequiel, assim como ele encoraja o profeta, ele falar o que o pai fez, o que o filho fez. Cada um é responsável individualmente pelas suas responsabilidades. O que Deus está tratando nesse capítulo inteiro, no livro 18, é justamente isso, sobre responsabilidade. A responsabilidade individual que cada um tem perante Deus. É um estilo que cada um tem e deve trazer na sua responsabilidade individual de ser um estilo de Deus. Estilo a imagem de Deus. É isso que Deus ele trata com o profeta Ezequiel. Ele fala: aquele que tem juízo, aquele que exerce a justiça, aquele que não comete pecado, aquele que leva a minha palavra, esse sim viverá, quanto que ao passo que aquele que não vive na palavra, aquele que peca, esse não viverá, esse certamente morrerá. E Deus começa a tratar essa questão individualmente com cada um, ao passo que ele trata isso com Israel. Ele fala: cada um vai ser responsável com os seus atos. Não importa os atos dos pais e não importa os atos dos filhos, mas cada um individualmente vai ser responsabilizado pelos seus atos. Por isso que o tema é sobre a nossa responsabilidade pessoal que nós temos diante de Deus. Por isso que a igreja é um lugar que todos se preocupam pelas coisas de Deus. A igreja, ela não é um lugar onde eu posso relaxar e onde a preocupação das coisas de Deus, ela está só no líder do ministério, ela está só no pastor, ela está só na liderança. Mas a igreja, estilo Deus, e pessoas que são estilo Deus, todas elas, na sua responsabilidade individual, se preocupam pelas coisas de Deus. E é sobre isso que o tema desse livro está falando. A nossa responsabilidade individual, junto na nossa responsabilidade coletiva, nós impactamos a sociedade. Mas começando na minha responsabilidade individual, como que eu posso ser melhor e como eu posso ser estilo Deus. Por isso, no verso 9, olha só que interessante, e preste bem atenção nos termos das palavras que Deus usa com o profeta. No próprio verso 9, ele diz alguns termos, alguns pontos importantes que o profeta trata, que Deus trata com o profeta. E ele diz assim no verso 9: andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Essa é a palavra de Deus. É Deus que garante que aquela pessoa que ela vive na prática da justiça, essa pessoa certamente na palavra de Deus viverá. Por isso, ser de Deus, ele é um estilo de vida. Ser de Deus, ele não é limitado a um dia da semana, ele não é limitado a um evento, ele não é limitado a uma atividade, ele não é limitado a uma característica de tempo, de talento, de poder, de status, de relacionamento. Mas ser de Deus, ele é baseado no estilo de vida. Ele é uma coisa que acontece constantemente nas nossas vidas. Você pode perceber isso na forma que Deus fala com o profeta. Ele usa palavras como andando nos meus mandamentos e guardando os meus juízos e procedendo retamente, tão justo certamente viverá. Ele usa as palavras de continuidade, ele usa o tempo verbal gerúndio, ou seja, é um movimento constante que nós fazemos nas nossas vidas, guardando, andando e procedendo. É isso que é o Evangelho de Deus. É como que você vive a sua vida constantemente. Não é só um momento aqui da igreja, dentro
nessa nave espiritual, como o pastor Carlos gostava de dizer, esse antisséptico, né, espiritual, essa atmosfera, mas como que é a minha vida? Como que eu vivo? Como que é o meu dia a dia? Como que é o meu estilo de vida? E eu gostaria que você marcasse esse próprio texto e você fosse para o livro do apóstolo João. O livro do apóstolo João, que está lá em 1 João, que ele também confirma a mesma coisa. No livro de 1 João, lá no finalzinho da sua Bíblia, o apóstolo João, Márcio, ele trata esse mesmo assunto da mesma forma que Deus tratou esse assunto com o profeta Ezequiel. No livro de 1 João, capítulo 13, ele diz assim no verso 9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, este não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Olha só como que o apóstolo ele trata esse assunto, irmão Donizete. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, ser de Deus, uma igreja de Deus, ser estilo Deus, não quer dizer que você nunca vai pecar. Não quer dizer que você está imune ao erro, imune ao pecado, mas quer dizer, Márcio, que você não vive na prática de pecado. Porque o que está sendo tratado nesse assunto pelo apóstolo João é que ele traz à tona o assunto os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aquele que é nascido de Deus, aquele que tem a divina semente, aquele que experimentou e creu que Deus morreu e ressuscitou dos mortos, esse, ele não vive na prática do pecado. Porque ele fala antes, porque o próprio inimigo, o próprio diabo, ele peca desde o início. E o que o apóstolo João está querendo dizer é que desde o início há uma prática pecaminosa exercida por um ser, que é o diabo. E esse ser, ele sim vive na prática do pecado. Ele está pecando constantemente, e por isso que você constantemente deve fugir da prática do pecado. O inimigo, ele não para. O inimigo, ele não relaxa. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Olha só, esse sim, desde o princípio, tem as suas obras malignas, o pai da mentira, e ele trabalha em prol desse movimento da prática do pecado, e por isso nós, por ele não parar, nós também não paramos. Nós constantemente fugimos do pecado. Nós não vivemos na prática do pecado. E o crente, o Filho de Deus, ele não vive na prática do pecado. Ele pode pecar uma vez, duas, mas na terceira, ele se incomoda. Porque aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não quer dizer que você nunca vai errar, não quer dizer que você nunca vai ter problema, mas quer dizer que uma coisa é pecar, a outra coisa é viver pecando. Uma coisa é dizer que uma igreja caiu uma vez, uma coisa é dizer que essa igreja continuará caindo. Uma coisa é dizer que eu errei uma vez, uma coisa é dizer que eu vou errar uma outra vez. O Filho de Deus, ele luta para crescer no relacionamento com Deus. Ele luta para fugir do pecado. Ele luta para ser melhor. Uma igreja estilo Deus, ela não vive na prática do pecado. Não é história, pecou aqui, aconteceu uma história ali, depois de 6 meses acontece outro erro ali, depois de um ano, acontece sempre pipoca uma história de erro numa igreja, que alguém errou, que alguém pecou, alguém viveu imoralmente. Mas por isso nós devemos ser felizes por fazer parte de uma igreja que não vive na prática do pecado. Não é uma igreja que nunca erra, mas não vive praticando constantemente o pecado. Por isso é o estilo de Deus. É isso e disso que a palavra de Deus está falando. Nós devemos sermos responsáveis, e nós devemos ser uma igreja responsável, cada um na sua individualização, na prática e na sua conduta. Tudo é relacionado a uma conduta espiritual. É sua responsabilidade cada relacionamento, e a sua conduta em cada relacionamento da sua vida. Passa pela sua responsabilidade como que você é uma esposa
aos olhos de Deus e passa sobre a sua responsabilidade como você é um marido aos olhos de Deus, como que você é um irmão aos olhos de Deus. Tudo é uma visão espiritual. Não é porque a igreja fala, não é porque um pastor encoraja, mas é porque é um estilo de Deus, é uma visão espiritual. A nossa conduta de relacionamento com outra é um relacionamento espiritual com cada um, é um ato espiritual. Você ser uma esposa significa que é um ato espiritual no relacionamento com seu marido, e você ser um marido significa que é um ato espiritual. O seu trabalho, o relacionamento que você tem amanhã no seu trabalho, todos os seus relacionamentos passam por um ato espiritual. É baseado numa missão de vida, é um estilo de vida. Por isso o crente ele não relaxa. O crente ele não tem zona de conforto. O crente ele não tem tempo. Agora eu estou tranquilo. Agora eu já fiz tudo, já construí, já pintei, já organizei, já vivi, já ensinei, já criei, já eduquei, agora eu estou tranquilo. Assim como o próprio Jesus, ele trata isso numa parábola, quando ele fala: infeliz o homem que disse que ia desmanchar os seus celeiros e construir celeiros maiores, e ali ele juntaria todos os mantimentos para a sua vida, e agora ele poderia dizer que a sua alma descansou. E Jesus fala: pobre homem não sabe que nessa mesma noite o próprio Deus requererá a sua vida. E na vida do crente, na vida do cristão, o estilo Deus não tem momento de relaxamento. Você não trabalha e conquistou tudo para relaxar. Ah, mas eu tenho agora um dinheiro guardado, eu tenho um momento que agora eu posso curtir. Esse momento de curtir é para a glória de Deus. Esse talvez dinheiro que sobrou, talvez você vai investir para a glória de Deus. Esse tempo, essa vida, essa saúde, você devolve para a glória de Deus. Você tem a oportunidade de viver com seu filho, de viver em casa, você tem um momento de férias, você tem um momento espiritual, você tem um momento de missão. Por isso, remida o tempo, porque os dias são maus, aproveitando cada oportunidade. Você aproveita cada oportunidade. Você aproveita porque é uma vida de missão. O crente, ele não relaxa. Ele não tem esse tipo de planejamento. Eu trabalho, eu vou ficar em casa, eu vou construir, vou comprar equipamentos, tecnologia, para eu chegar no momento e eu ficar tranquilo. Essa é a conversa que Deus não tem. O crente, ele nunca fica tranquilo quando a questão é estilo. O crente, ele sempre está pensando: quem eu vou evangelizar? Quem eu vou impactar? Quem essa igreja vai impactar? É uma prática, é constante, é andando, é praticando, é exercendo, é sempre, é um estilo. Não é um momento, não é um mês, não é um evento, não é uma atividade, mas é sempre, é o estilo Deus, é o que eu faço a todo momento para eu ter essa conduta. Por isso, no verso 20, no livro de Ezequiel que nós acabamos de ler, ele trata esse assunto, ele fala exatamente isso. Ele fala no verso 20 do livro de Ezequiel: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. É sobre isso que Deus está falando, é sobre a sua responsabilidade individual, a sua responsabilidade individual nos seus relacionamentos. É como que você se importa individualmente com o Evangelho de Deus, como que você se importa individualmente por cada pessoa, como você se comporta e como que você individualmente se importa com as pessoas ao seu redor. Como que é o nome do seu vizinho? Como que é os dramas dos seus familiares? Como que é o nome daquela pessoa que trabalha com você? As dificuldades. E o crente, ele passa a fazer tudo com uma visão espiritual. Ele olha o nível do trabalho dele, ele olha com uma visão espiritual. E ele olha para a esposa dele, ele olha com uma visão espiritual, olha para o marido com uma visão espiritual. Onde todos nós temos uma missão individual na vida de cada um. É uma atenção constante de oportunidade de evangelizar a todo momento com a nossa conduta e com o nosso estilo. O próprio Jesus, ele trata isso com Nicodemos.
o fariseu, o líder, sem entender um pouco ali do que agora o estilo Jesus estava impactando na vida de pessoas, aquele estilo que se doava para as pessoas, aquele estilo que se importava com as pessoas, os pecadores, as prostitutas, os cobradores de impostos, e ele, entendedor da lei, vai se aconselhar com o próprio Jesus. Ele fala: você precisa nascer de novo, você precisa nascer novamente para ter o estilo Deus. E por isso, nesse bate-papo com Deus, ele vai falando, você é mestre, não sabe dessas coisas. E muitas vezes nós líderes, nós não entendemos essas coisas do estilo Deus. Nós muitas vezes líderes, nós não entendemos que nós não somos líderes de atividades, nós não somos líderes de eventos, nós somos líderes de conduta, nós somos líderes de exemplos de testemunho. E a atividade, o evento, a ação, ela mostra uma conduta do estilo de uma pessoa, de um líder. E muitas vezes nós nos preocupamos com o evento, nós nos preocupamos com o que nós vamos mostrar, nós nos preocupamos com a atividade, mas nós não nos preocupamos com o nosso estilo, o estilo de ser fiel a Deus, o estilo da nossa conduta, de como nós fazemos as coisas. Por isso o nosso relacionamento, irmão Donizete, é sempre espiritual com as pessoas, é sempre. Por isso, nessa mesma conversa com Nicodemos, ele fala: pois Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que aquele que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois aquele que não crê já está condenado. E muitas vezes os nossos relacionamentos não é espiritual, porque nós não trazemos uma responsabilidade individual perante as pessoas. Nós não entendemos que cada um de nós temos responsabilidades enormes perante a vida de pessoas que se relacionam com você. Essa responsabilidade muitas vezes não é do seu líder, não é do seu pastor, mas é sua, de você impactar na vida de pessoas que ainda não creram no Evangelho, mas que possam crer através da sua conduta. Por isso, todo relacionamento seu é espiritual. Talvez o seu marido não creu ainda, talvez o seu amigo de trabalho não creu ainda, talvez o seu vizinho não creu ainda, e que ele tem, a única pessoa que ele tem é você, na sua responsabilidade individual de impactar essa pessoa. Você é o id constante de Jesus. Essa responsabilidade é individual. Por isso esse texto de Ezequiel, ele trata disso. Ele trata, Márcio, que cada um vai ser julgado individualmente pelas suas responsabilidades. Não é nem o pai nem o filho. O filho vai ser julgado pelos seus atos e o pai julgado pelos seus atos, assim como cada um será julgado por cada ato. E por isso cada relacionamento seu é um relacionamento espiritual. Você não tem um relacionamento ruim com o seu cônjuge. Você não tem um marido ruim. Você não tem uma esposa ruim. Você não tem uma igreja ruim. Você não tem um chefe ruim. Muitas vezes o que nós temos é um relacionamento ruim com o nosso Deus. O nosso marido não é ruim, a nossa esposa não é ruim, o nosso chefe não é ruim, o nosso pastor muitas vezes não é ruim. O que é ruim é o meu relacionamento com Deus, porque a responsabilidade é de cada um. A responsabilidade do seu relacionamento com o seu marido passa primeiro pela sua responsabilidade individual do seu relacionamento com Deus. Não tem a ver como ele te trata, não tem a ver como a sua esposa é, não tem a ver como o seu chefe é, não tem a ver como o seu pastor é. Tem a ver como é o seu relacionamento com Deus. Por isso tudo é espiritual. O seu relacionamento com as outras pessoas, ela vai passar sobre a sua responsabilidade com o seu relacionamento com Deus. Você vai ter um bom relacionamento a partir com as pessoas, a partir do momento que você tem um bom relacionamento com Deus. O seu sucesso da família, o seu sucesso do seu casamento, o seu sucesso da sua igreja, o sucesso do seu trabalho depende do sucesso do seu relacionamento com o seu Deus. Por isso, cada relacionamento é uma visão espiritual. Muitas vezes nós vamos nas conversas: porque você não conhece meu marido traz a lista, meu marido é isso, meu marido é aquilo, a minha esposa é isso, minha esposa é aquilo, mas não tem a ver com o outro. Não tem a ver com o que o outro faz ou deixa de fazer, tem a ver com a sua responsabilidade individual com você, com Deus, para você de fato impactar no
uma forma de estilo de Deus na vida da outra pessoa. E muitas vezes o que nós estamos nos preocupando é com as nossas vidas. O fato é, quanto mais você se chateia com as pessoas, é porque você está se importando em fazer as coisas para as pessoas. Quanto mais você se chateia com o seu marido, quanto mais você se chateia com o seu pastor, quanto mais você se chateia com o seu chefe, é porque você está fazendo exclusivamente as coisas para essas pessoas e não para Deus. E não está preocupado na sua responsabilidade individual de impactar na vida das pessoas. Nós estamos mais preocupados em nos preocuparmos o que eu posso receber, o que eu posso ter, como a pessoa pode falar comigo, o tom que ela tem que falar comigo, o que ela deveria fazer comigo, do que de fato como eu devo me relacionar com Deus para eu impactar na vida dessa pessoa. Ou muitas vezes no erro que essa pessoa está fazendo comigo, de como que eu vou dar um testemunho para essa pessoa. Por isso que as nossas chateações é baseado na relação de eu estar preocupado em fazer algo para alguém e não para Deus. Quando você se chateia com o seu marido, com o seu pastor, com o seu chefe, é porque você está preocupado em agradar somente essas pessoas. Esqueceu de se preocupar, esqueceu da sua responsabilidade individual de agradar a Deus, ser justo para Deus, procedendo a todo momento, a toda hora, a sua responsabilidade individual, o seu senso de responsabilidade, que é você que Deus está levantando, é de você que Deus espera uma preocupação, é de você que Deus espera uma preocupação constante a todo momento da vida das pessoas, na igreja. Como que foi o evento? E aí? Quem que veio? Como orar para as pessoas? Quem é o nome das pessoas? Quando vai ser o próximo evento? O que eu posso ser melhor para o próximo evento? O que nós vamos fazer nesse ano? O que eu posso fazer? Quais são essas pessoas? Quais são essas vidas? Minha responsabilidade individual de eu me preocupar com vidas e não ser com um evento, não ser essa preocupação de um ministério de teatro, não ser essa preocupação de um ministério de evangelismo, não ser essa preocupação do pastor, mas a minha responsabilidade individual de se preocupar, importar com pessoas e de me relacionar espiritualmente com todas essas pessoas. Essa responsabilidade, ela deve ser de todos, de como eu posso fazer, como que eu posso ser melhor, como que eu posso ser um exemplo de organização, de conduta, de testemunho, ao passo que muitas vezes nós possamos cair na tentação. Não, isso é responsabilidade é da Gabi, afinal ela é que é esposa do pastor, ela é que se vira. Ou essa responsabilidade é do meu chefe, é do meu marido. Mas qual é a sua responsabilidade? No relacionamento e na conduta que você tem com cada um perante Deus, para realmente, de fato, nós assumirmos as nossas responsabilidades. A responsabilidade do seu ministério é sua. A responsabilidade da sua vida é sua, e do seu líder é velar. A responsabilidade do ministério e da vida é de cada um. A responsabilidade do seu ministério é sua, e a responsabilidade do seu líder é velar para a sua vida. A responsabilidade é de cada um. Deus vai cobrar da mídia, vai cobrar da recepção, vai cobrar da carona, Deus vai cobrar da comida, da música, da responsabilidade de cada um. E Ele vai cobrar dos líderes a responsabilidade de velar por cada um. Cada um na sua responsabilidade, cada um no seu quadrado, e cada um cobrado pela sua responsabilidade individual, inclusive o líder cobrado pela responsabilidade de velar. A responsabilidade do líder é velar, cuidar, velar. A palavra velar é originada do latim vigiare, ou seja, vigiar. A responsabilidade do seu ministério é sua, e do líder é cuidar. A responsabilidade do líder é se importar sim. A responsabilidade do líder é perguntar sim. A responsabilidade do líder é falar, está errado sim, não é desse jeito, vamos fazer organizar, vamos melhorar, porque é disso que Deus está falando, da responsabilidade do líder, da responsabilidade de cada um. Por isso, no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 17, todos sabem decor, salteado e memorizados,
sejam submissos aos vossos guias no Senhor, pois velam por suas almas. A responsabilidade do seu ministério é sua, e do seu líder é de cuidar. O que pode estar acontecendo muitas vezes é você ter um líder omisso. Talvez o que pode estar acontecendo é você não ter um líder que cuida, mas ainda assim você tem a sua responsabilidade. E por isso nós devemos nos alegrar com os líderes que velam por nossas almas, pelos pais que disciplinam os seus filhos, pelos seus chefes que cobram, meta, façam, vão, pelos seus maridos que querem o melhor, que trabalham. E muitas vezes as mulheres reclamam dos maridos. Muitas vezes nós reclamamos dos nossos líderes, onde a Bíblia diz assim: sejam submissos aos vossos guias, pois velam por sua alma. Façam isso, porém, com alegria e não gemendo. Essa é uma outra questão importante, que na responsabilidade individual de cada um nós devemos cumprir. O seu líder tem a responsabilidade de te cobrar, de velar, vigiar, te ajudar. Mas quem vai responder isso com alegria, a responsabilidade individual é sua, porque senão não tem proveito. É disso que a Bíblia está falando, da responsabilidade de cada um. A igreja, ela não é um lugar, uma igreja estilo Deus, na responsabilidade individual de cada um, ela não é um lugar para pessoas fracas. A igreja de Jesus, estilo Deus, ela não é um lugar de pessoas fracas. Nós podemos sim, assim como diz o apóstolo Paulo, na sua carta de Romanos, capítulo 15, no verso 1, verso 2, ele trata disso assim, que nós devemos suportar os fracos, que nós possamos suportar as debilidades dos fracos, para a edificação do corpo. Nós devemos sim suportar as debilidades dos fracos, mas levando os fracos a se tornarem fortes. A igreja de Jesus é um lugar de pessoas fortes, varonil, para a edificação, para que todos cheguem no pleno conhecimento e na varonilidade. Lembra disso no livro de Efésios, capítulo 4? Porque a igreja é um lugar de pessoas fortes, onde nós suportamos os fracos, para os fracos se tornarem fortes. E por isso, na nossa responsabilidade individual, no meu relacionamento que eu tenho com Deus, eu suporto as pessoas mais fracas, porque no meu relacionamento com Deus, eu tenho essa responsabilidade de suportar os mais fracos, não pensando em mim, mas para a edificação do corpo, assim como diz no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 1, verso 1 e verso 2. A minha responsabilidade individual. Por isso a igreja, ela não é um lugar de pessoas fracas, pelo simples fato que o pastor, ele é enfático. Não. Pelo simples fato de que o seu marido é uma pessoa rude, uma pessoa dura. Não. A igreja, Márcio, ela não é um lugar para pessoas fracas, pelo simples fato de nós sabermos o que nos espera. Nós sabermos o que acontece, o que acontecerá, assim como o próprio Jesus ele diz no livro de Mateus capítulo 10, pois vocês serão enviados no meio de lobos, vocês serão ovelhas enviadas no meio de lobo, e ele diz, serão odiados por todos. É desse ambiente, Sassai, que Jesus trata, é desse ambiente que Jesus trata no livro de Mateus, o que espera por nós, onde nós seremos enviados e nós enfrentaremos grandes desafios. Não é um momento de pessoas fracas, mas é um momento de pessoas dispostas a enfrentar lobos, enfrentar a sociedade, enfrentar a mídia, enfrentar toda a classe que está buscando outras coisas, e muitas vezes você vai ter que falar para toda essa classe, muitas vezes cristã, que não tem o estilo Deus, que a palavra é essa, que a palavra não é acerca do que você pode receber, não é acerca do que você pode ter, mas é acerca de você obedecer a Deus. O que nós vamos enfrentar, nós vamos ser, na nossa responsabilidade coletiva, um impacto nesse tipo de sociedade e de classe cristã. Porque nós vamos perseverar, ter coragem de falar, não, a palavra de Deus é essa. Pois Deus espera isso de você. Deus espera isso dessa igreja, que essa igreja persevere. Por mais que venham líderes, por mais que venham pessoas que falam, não, eu tenho uns talentos aqui, tem um grupo de igreja ali, tem não sei o que lá, mas e a palavra de
É a nossa responsabilidade de ser o estilo Deus, assim como Ele cobra do profeta Ezequiel. Essa responsabilidade da igreja é nossa, de perseverar na palavra de Deus. Nós não temos a ver com a conduta das outras igrejas, mas nós respondemos pela responsabilidade dessa igreja. Por isso nós devemos ser fortes. No versículo 26 ele diz assim, de Ezequiel: desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela, na iniquidade que cometeu, morrerá. No estilo Deus, igreja, nós somos todos responsáveis pelos nossos atos. Cometendo iniquidade, morrerá por causa dela, na iniquidade que cometeu, morrerá. Não é estilo do mundo, não é estilo religioso. Não é você se sentir melhor porque o mundo está te aplaudindo, para você ter tempo de igreja, você ter um estilo atual, você se sentir parte de todas as igrejas. No estilo Deus é você ser responsável pela sua vida, pela minha vida, pelo que eu faço, pelo que essa igreja faz, pelo que essa igreja faz. Você decide não mudar os seus hábitos. É você que é dono dos seus hábitos. É você que é dono dos seus atos. É você que decide mudar ou não mudar. Você é responsável por isso. Você é dono disso. Você decide não ler a Bíblia. E muitas vezes achar isso engraçado. Essa decisão é individual de cada um. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, morrerá por causa dela. É nós que decidimos individualmente não lermos a nossa Bíblia e darmos risada. Essa decisão é nossa, de nós entendermos que o Deus Criador que te criou tudo, e você está aqui nessa noite porque você acredita nisso. Você não abre a Bíblia para falar com esse Deus, entender o que esse Deus pensa. Essa responsabilidade é de cada um. Muitas vezes nós dizemos que nós amamos os nossos filhos, nós amamos a nossa igreja, nós amamos os nossos familiares, nós amamos a nossa esposa, amamos o nosso cônjuge, mas nós não lemos a Bíblia. Nós não nos importamos de ser uma versão melhor para as pessoas que nós amamos. Essa responsabilidade é nossa. Nós só dizemos que nós amamos e nós amamos. E qual é a preocupação que nós temos de se tornarmos uma versão melhor para essas pessoas que nós amamos? Essa responsabilidade de cada um, ela é individual de cada um. A Bíblia que você não leu é a vida que você não mudou, é o hábito que você não mudou. Muitas vezes nós dizemos que nós não temos tempo. Não tem tempo, foi corrido hoje. Rapaz, corrido hoje, uma loucura. Muitas vezes não é porque nós não temos tempo, é que no tempo que nós temos, nós não colocamos a Bíblia na nossa responsabilidade individual de se relacionar com Deus. Essa responsabilidade é de cada um. Essa decisão é de cada um, de você realmente saber o que você deve ter e saber que tudo que você faz na vida, e todos os seus atos, e toda a sua conduta é uma conduta espiritual. Você vai sair dessa igreja, você vai dirigir o seu carro numa conduta espiritual, você vai chegar na sua casa com uma conduta espiritual, você vai se alimentar espiritualmente, você vai se relacionar espiritualmente a todo momento, até domingo que vem. É a todo momento, é toda hora. É a nossa vida, é o nosso sacrifício vivo, é o nosso culto racional. O nosso culto, Márcio, começa quando nós saímos da porta. Aí começa a vida. Aí começa o culto. É você chegar na sua casa, é você entrar no seu carro e você atravessar essa rua, e como que você vai se relacionar individualmente com as pessoas na sua responsabilidade. O bom de tudo isso é que nós temos uma boa notícia. O bom de tudo isso é que tanto no verso 21 e tanto no verso 27, Deus ele sempre nos encoraja a nós tomarmos uma decisão. No verso 21 ele diz assim: mas, ele dá um mas e uma condição: se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá e não morrerá. Olha só que legal.
Da mesma forma, Pai, que Ele fala, certamente morrerá aquele que comete a injustiça, aquele que está na prática do pecado, aquele que se arrepende, aquele que quer mudar. É um novo ano, começo de ano, 2025. Esse que quer fazer as coisas diferentes, esse que quer ser mais organizado, esse que quer passar uma conduta melhor, esse que quer se relacionar melhor, esse que quer ser uma esposa, um marido melhor, esse que quer ser um irmão melhor e quer ser uma pessoa melhor para Deus, esse que quer se importar mais pelas pessoas, esse que quer conhecer mais de Deus, ler mais a Bíblia. Tem uma boa notícia. Ele repete isso no versículo 27, mas convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu e praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma e vida. Irmãos, assim como Deus, nós não temos prazer que as pessoas sejam perversas. Nós não temos prazer que as pessoas erram. Assim como Deus também diz, eu não tenho prazer em matar as pessoas, eu não tenho prazer em punir, mas aquele que não crê já está condenado. E o fato, irmão, a gente também não tem prazer no perverso, mas o fato é que a responsabilidade é de cada um. Cada um toma suas decisões, cada um toma os seus caminhos. Mas a boa notícia, irmão, é que ainda assim eu tenho o controle dos meus atos, eu tenho a responsabilidade individual, eu posso mudar. A partir de hoje, eu posso impactar a vida de pessoas. A partir de hoje eu posso ser diferente. A partir de hoje eu posso ler a Bíblia. A partir de hoje eu posso ter um relacionamento com Deus. A partir de hoje eu posso ser de Deus. Eu posso ser o estilo de Deus. A partir de hoje nós podemos ser uma igreja sempre de Deus e decide viver os caminhos de Deus. Essa é a boa notícia. Se falta tempo para nós lermos a Bíblia, nós podemos dizer, não, eu vou pôr dentro do meu tempo a leitura bíblica. Se falta tempo para fazer meditação, eu vou pôr dentro desse tempo que falta a leitura bíblica. Eu vou decidir. Eu sou responsável por meu relacionamento com Deus. E eu vou ser responsável pela minha vida e impactar a vida das pessoas. A boa notícia é essa. Convertendo o perverso, certamente não morrerá. A gente tem a oportunidade, irmãos, de mudar. A responsabilidade é nossa. A igreja não é um lugar de pessoas melindrosas. Falou assim comigo. Meu chefe falou assim comigo, meu pastor falou enfático comigo. Muitas vezes a gente está mais preocupado em como que nós vamos, falar com o tom. Qual vai ser o tom que nós vamos usar para falar? Muitas vezes a gente está preocupado, mas nós não estamos preocupados com o conteúdo que está sendo explícito, o conteúdo que está sendo mostrado, o conteúdo que está sendo encorajado. E muitas vezes você tem até um líder que cuida de você, você tem até um marido que cuida de você. Você tem até uma igreja que cuida de você. Muitas vezes aqui nós não queremos, na nossa responsabilidade individual, assumir os nossos erros. Por isso é importante, irmão, nós entendemos que nós temos uma boa notícia. Nós podemos mudar a qualquer momento e falar, eu quero ser responsável. Eu não vou esperar, eu vou ser melhor, eu vou me importar, eu quero impactar a vida de pessoas, eu quero ser uma bênção na vida de pessoas, eu quero orar com pessoas. Quanto que vai ser? Quando? Como que nós vamos fazer o próximo? Como que nós vamos impactar na vida das pessoas? Essa responsabilidade é de cada um. Esse sentimento, esse desejo deveria ser e deve ser de cada um. A boa notícia é que a gente tem chance. Boa notícia é que convertendo dos nossos caminhos, certamente alguém pode viver. Alguém impactado com as nossas condutas, ainda assim pode se arrepender e viver para a glória de Deus. Amém?